Para a gente falar de educação, o que é preciso para melhorar esses índices tão baixos que Macaé teve? Olha só, Macaé tem um IDEB ele vai com INDEB de 5 no quinto ano e termina com INDEB de 3,7 no nono ano. Isso é um fato muito interessante porque mostra que quanto mais tempo de estudo você agrega à formação do indivíduo, do adolescente, menos conhecimento você acaba oferecendo, menos formação você acaba oferecendo. Bom, o que a gente precisa de fato? Primeiro, entender todo esse processo, né? O que leva a essa queda do IDEB. Você começa pela motivação de professores, pela qualificação de professores, aliás, do profissional de educação, do pedagogo, do psicólogo, todo mundo faz interface com esse aluno. Depois com o ambiente escolar. Em Macaé, das 107 escolas, cerca de 40 escolas são casas alugadas. Então você há de convir que casa alugada não é um lugar propício para ser um lugar de educação, de formação do jovem, da criança, do cidadão. Então você precisa de coisas assim pontuais. Primeiro, enfim, motivar mais uma vez o servidor da educação, já motivado, enfim, muito atento a todo esse processo. Você precisa oferecer para ele boas qualidades de trabalho, de serviço. Então precisa construir escolas em Macaé. Escola, se possível, em horário integral. Se você não conseguir construir grandes aparelhos educacionais, aproveitar toda a rede pública para que você possa fazer com que esse aluno tenha educação em tempo integral. Vou te dar um exemplo. Você pode fazer toda a atividade curricular numa escola das Malvinas, por exemplo, ou da Nova Esperança, e levar essa criança para que ela possa ter uma aula de cultura, seja teatro, seja dança, num teatro municipal. Ou você pode fazer com que ela tenha aula de atletismo, natação, basquete, vôlei, num ginásio poliesportivo. Tudo isso sob a responsabilidade do Poder Municipal. O que você tem que fazer, na verdade, é melhorar tanto a rede dos educadores, que já é uma grande rede, mas que precisa estar mais motivada, precisa estar em educação continuada. Sim, como que você... Desculpa, como o senhor faz para motivar essas pessoas? Olha só, dando qualidade qualidade de serviço. Você sabe que não só de salário vive o homem, né? Por exemplo, a gente está aqui no estúdio, muito legal, num prédio muito legal, isso te qualifica muito. A forma como você se veste, a forma como você é respeitado, a forma como te dá importância, isso faz com que você se sinta motivado, te qualifique. Então, motivar o funcionário público é melhorar o ambiente de trabalho dele. Você imagina você trabalhando num grande canal de televisão, independente se você vai receber o melhor salário ou não do mundo, você se sente motivado, você convive com pessoas motivadas. Então, melhorar a qualidade de serviço do trabalho. O senhor falou em construção de escolas. Quantas escolas o senhor pretende construir nesse período de 4 anos? Existem hoje cerca de 11 unidades educacionais que estão em fase de construção. Se a gente partir da premissa que são 40 escolas, 40 casas alugadas, a gente mantiver uma média de pelo menos 5 escolas por ano, eu acho que a gente consegue, nos próximos 3, 4 anos, acabar com esse conceito de casa alugada em Macaé. Certo. A estimulação do aluno, ela parte da estimulação do profissional, dessa ambientação, ou tem algo mais? Olha só, eu acho que a criança ela sofre todas as influências possíveis e sofre a influência também do educador. Eu acho que o educador vocacionado, ele modifica completamente enfim, a vida de um aluno, de uma criança. É lógico que se você tivesse grandes educadores que estiverem extremamente atentos aos seus alunos, isso melhora muito. Então, acho que a grande influência da criança é a família. Depois da família é a escola, né? Eu penso nesse conceito que quem influencia a criança é a família, depois a escola, concomitante talvez o ambiente da igreja, são as instituições que mais influenciam a criança. Então, um grande educador influencia e modifica a vida de uma criança de forma plena. Só para deixar assim de forma muito clara que eu penso, você imagina uma criança que ela tem dificuldade na aprendizagem. Você imagina se aquela criança for literalmente rotulada como uma criança que tem dificuldade. Agora você imagina o inverso, se ela tiver um professor, um educador que queira estudar, enfim, queira se dedicar àquela criança e perceba que aquela dificuldade que aquela criança tem, por exemplo, por uma independência química em casa, não é? de violência domiciliar, doméstica. Então isso muda completamente. O educador vocacionado, ele modifica a realidade de uma sociedade inteira. Né? Certo. E o senhor convidou a Lúcia Tomás para ser a sua secretária. Que características, que qualidades que ela tem que fizeram esse convite? Isso é uma pergunta muito legal. A primeira pauta inicial foi a política em Macaé, a educação em Macaé foi muito partidarizada nos últimos anos.
nos últimos 8 anos, necessariamente, talvez um pouco mais, mas nos últimos 8 anos, a educação em Macaé foi literalmente partidarizada. Ficou sob o comando, a organização de um determinado grupo político, e depois passou para uma organização, enfim, sob a égide de um outro grupo político. Isso é o que é de pior que se possa fazer com uma sociedade. Não se pode partidarizar uma educação numa cidade tão crítica como Macaé. E Lúcia ela vem trazer isso, vem trazer uma educação cidadã, aquilo que eu chamo de educação inclusiva, que olha para o aluno não só querendo fazer com que ele aprenda a ler e escrever necessariamente, mas que queira educá-lo. E educar é muito mais do que alfabetizar. Educar, oferecer oportunidade, despertar o aluno que há dentro de, enfim, o cidadão que há dentro de cada criança. Então, acho que Lúcia oferece essa educação com olhos na cidadania, na transformação social, enfim, no ambiente que agrega, e tenho certeza que ela tem, além da expertise que ela tem como pessoa humana, como educadora, ela tem toda a maturidade para agregar essa educação que foi literalmente fragmentada por questões políticas ao longo desses anos. Certo. Macaé hoje tem algumas universidades públicas. Tem a UFRJ, tem a própria FEMAIS. Isso. E muitos alunos se queixam de vários problemas, várias condições problemáticas nessas instituições. O que o senhor, como prefeito, pode fazer, considerando que são instituições federais? Sim. Olha só, eu tô assim, bastante envolvido nessa questão do ensino universitário por um motivo assim, muito claro. Eu acho que Macaé é uma cidade de muitas vocações. Hoje a gente vive com essa questão do petróleo, que é um bem caro, porém infinito, vai acabar. A gente não sabe se vai acabar em 100 anos, em 40 anos, não, o petróleo vai acabar. A gente precisa diversificar a economia. Então, a palavra de ordem também é diversificar a economia. E Macaé tem algumas vocações. A vocação do turismo, a vocação da pesca, da agricultura, da pecuária, do petróleo, e aí você pode transformar essa vocação do petróleo para uma vocação de energia, porque Macaé tem petróleo, Macaé tem capacidade de ter uma energia eólica, ter energia solar, a própria biomassa, mas enfim. E tem uma quinta vocação, que é a vocação do ensino. E quando a gente associa gestão pública, indústria do petróleo e ensino, vocação do nível superior, você faz com que a cidade melhore muito. Então, hoje a gente está numa interface muito grande com a universidade. Prioritariamente, a FEMAIS é a UFRJ. A gente tem a FEMAIS, a UFRJ e a UF. Então, a gente está tentando articular essas três universidades para que a gente possa fazer com que o Macaé tenha essa vocação do ensino, essa vocação tecnológica, para que a gente possa também, com isso, fazer diversificação da economia. A gente está remodelando a FUNEMAC. A FUNEMAC foi uma fundação criada com vistas ao ensino superior, não é? Para que possa fazer uma articulação, para que possa fomentar e propiciar o ensino superior. Mas a gente quer uma relação maior do que isso com o ensino superior, com as universidades. Só para você ter uma noção, algumas secretarias nossas são ocupadas hoje pela universidade. A universidade indicou nomes que são fundamentais para a sustentabilidade, para a própria FUNEMAC, para a própria parte de ciência e tecnologia. Então, o nosso olhar hoje para a universidade é um olhar assim, de muita necessidade. Eu falei para a universidade, a gente pergunta assim, o que Macaé vai fazer para as universidades? Agora eu quero saber o que a universidade vai fazer por Macaé, porque a universidade é uma atriz fundamental nesse cenário e precisa participar da melhor maneira possível. Então, a gente quer fomentar de forma prática o ensino universitário, ampliar o número dos cursos, agora fazer com que a universidade passe também a ter alguma ingerência na formação dos cidadãos da cidade. Falando de meio ambiente, Macaé é de conhecimento nacional que Macaé recebe a Petrobras e é uma empresa que está direta ou indiretamente ligada a acidentes. O que o prefeito pode fazer para evitar esses acidentes? Olha só, a primeira coisa, vou só falar um pouquinho sobre o meio ambiente, né, para a gente dar uma pontuada. O grande problema do Brasil hoje e de Macaé, lógico, é saneamento básico. O grande elemento poluidor, o grande drama ambiental no Brasil hoje ainda é saneamento básico. Então as pessoas pensam assim, caramba, mas você é do PV, qual a sua proposta ambiental? Minha proposta ambiental é prioritariamente um saneamento básico, porque fazer um saneamento básico você despolui os rios, despolui as lagoas, você recupera os manguezais, enfim. O que a gente precisa, a política de SMS é uma política corporativa, ou seja, definida pela própria empresa em si. O que a gente quer fazer com que a Petrobras, dentro de uma
de um arcabouço de gestão, e a gente também convidou a Petrobras para trabalhar com a gente, são 4 grandes gerentes que vão fazer parte do corpo técnico em Macaé, possa melhorar essa questão dos acidentes de trabalho. Mas a gente preza pela qualificação profissional. Então, trabalhando na qualificação profissional, formando melhor os nossos profissionais, que sonham todos, prioritariamente o principal sonho do jovem macaense é trabalhar embarcado, trabalhar na indústria do petróleo. Isso passa pela qualificação profissional. Eu acho que o combate, ou seja, a redução do número de acidentes, está muito envolvido com o ambiente, lógico, se trabalha as suas peculiaridades, a prevenção, mas acima de tudo na qualificação profissional. A qualificação profissional que de fato propicia o bom trabalho, ela por si só já é um elemento de prevenção aos acidentes de trabalho. Certo. Uma grande preocupação da população é sobre a Lagoa de Boacica. Sim. Ainda é possível tratar a lagoa? Lógico. A Lagoa de Boacica, ela é um dos ecossistemas mais bem estudados, talvez, do país. Se conhece cada centímetro quadrado ou cúbico por ser volume da Lagoa de Boacica. Agora, o problema da Lagoa de Boacica é esgoto. Não tem outro problema com a lagoa, não. A lagoa recebe toda a carga sanitária de toda aquela região ali. Enquanto não tratar o esgoto daquela região, a lagoa não vai sobreviver. A gente não precisa buscar um discurso distante da realidade. O problema da lagoa chama-se esgoto in natura em todo o seu leito. Certo. Então, a primeira solução é evitar tratar o esgoto. Tratar esgoto. Isso é imperativo, isso é proibitivo. Não dá para você imaginar que uma cidade, mais uma vez, igual a Macaé, que produz, enfim, que tudo que a gente sabe que não trata uma gota de esgoto. Claro, claro. E aí tudo isso é jogar na lagoa, ou no rio Macaé, ou no mangue, por exemplo. Só vou te dar um dado. Nós estamos vivendo assim o espírito pré-olímpico, né? E todas as cidades que têm alguma possibilidade de conviver com o espírito olímpico, ela se prepara. Macaé tem nos seus rios, ali em Glicério, os principais rios de canoagem, para canoagem esportiva. Num período de remanso, de 90 metros, você tem uma grande maneira jogando esgoto no rio. Quer dizer, que atleta olímpico, na verdade, vai se preparar para um esporte olímpico num rio onde tem o esgoto in natura? Agora, vamos esquecer o atleta olímpico. Que cidade é essa pode pensar em sustentabilidade ou desenvolver o turismo quando você tem uma das suas grandes atrações turísticas, de ecoturismo, com esgoto? Pior, como você vai conviver com ecoturismo e esgoto ao mesmo tempo? Então, tratar esgoto em Macaé é prioritário, não dá para fugir dessa pauta. Claro, eu volto à lagoa porque a gente trata o esgoto e evita que o esgoto continue sendo jogado. Lógico. Mas a lagoa continua poluída. Não. A lagoa é um ecossistema que ela renasce, literalmente. A partir do momento que você deixa de poluir a lagoa, ela renasce, ela se reestrutura. A gente está vendo anos, há décadas, né? Há décadas, a despoluir a Baía de Guanabara. Quer dizer, o próprio ecossistema, ele renasce, ele se revitaliza, desde que você não continue poluindo. Quer dizer, ninguém vai se revitalizar com milhões e milhões de litros de esgoto in natura diariamente.